Na RW Brasil. Batendo forte. Com Mário Medalha. Bem, já estamos por aqui. O Mário Medalha já com a gente. Vamos colocá-lo aqui em tela. E aí, Medalha, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Como é que estão as coisas? Um dia ocupado desde cedo, na expectativa da lista do Felipão. Ah, pois é. Eu estava aqui com a televisão ligada aqui. O pessoal, estou aqui com o Sport TV, estão avaliando até agora aqui os nomes, né? Eu te fiz uma proposta aqui fora do ar que eu acho que está pedindo, né? É a gente fazer tu fazeres uma avaliação de nome a nome dos convocados do Filipão. Vamos lá? Tá com a lista na mão aí? Tô aqui no clique. Então vai falando. Vamos lá, vamos começar pelos goleiros. Júlio César, já era meio esperado, né? É uma das poucas contestações que eu faço essa lista do Filipão. Poucas, é? Eu acho que pouquíssimas. É uma das... tem muito goleiro brasileiro bom jogando, né, Marcelo? Tem muito goleiro jogando bem no Brasil. Mário, fala. Vamos dar mais um pouquinho de teto aí na tua imagem, hein? Aliás, diminuir esse teto aí. Isso, agora sim. Melhorou? Beleza. Tá bom, agora ficou ótimo. E aí, estava falando do Júlio. Então o Júlio César é uma das poucas contestações que eu tenho nessa lista do Filipão. O Júlio César há muito tempo vem sendo questionado, principalmente porque é um goleiro que não tem muita... não sai bem do gol e tem falhado em alguns momentos decisivos. E principalmente também agora porque ele está jogando no Toronto, né, Marcelo? Ele está praticamente sem jogar. E não dá para dizer que o cara está jogando futebol com exigência, com demanda, num time do Canadá. Então essa é uma contestação. No lugar dele poderia ter sido convocado o Diego Cavalieri. Enfim, tem muita opção. Bom, e aí? Bom, vamos lá. Aí eu vou te dizer que eu gostei muito da chamada do Vitor. Vou em frente aqui, eu estou esperando tu terminares aí. Tá, não, o Júlio César já terminei. Tá. O Jefferson, vamos lá, o Jefferson. O Jefferson está em boa fase há muito tempo, é um goleiro seguro, goleiro experiente, é boa convocação. Boa convocação. Tá, vamos lá, Vitor. O Vitor, entre os três é o que está melhor. Para mim, inclusive, seria o titular da seleção. Titular, né? Está numa fase... titular. Está numa fase excepcional no Atlético Mineiro. E para mim seria o titular. Sim. Tá. Bom, são três os goleiros, tá aí os três. Vamos em frente. Laterais direitos, Daniel Alves. O Daniel Alves é o titular. Eu acho que ele tem uma diferença. Eu já vou aproveitar e comentar a convocação do reserva dele, que é o catarinense Criciumense Maicon. Ele tem um problema que está sendo muito ventilado aí pelos comentaristas do centro do país, que é a questão da defesa, né? Ele apoia muito, mas é um lateral que deixa muito a desejar na questão defensiva. E é um problema porque a seleção tem tomado muito gol, por exemplo, de bolas pelo alto. Ele não é um jogador muito alto e dentro da área, defensivamente falando, ele não é muito bom. O Michael é um jogador que é mais completo em relação ao Daniel Alves. Ele apoia e defende melhor. Sim. Bom, tá aí Daniel Alves. Já falaste do Michael, né? E aí o Michael? Pois o Michael é isso. Ele tem uma vantagem em relação ao Daniel Alves, que ele apoia bem e defende melhor. Vamos em frente. O Thiago Silva, vamos para os zagueiros, né? O Thiago Silva. Thiago Silva, já vamos falar então da dupla, né? Thiago Silva e Davi Luiz.
Esses dois jogadores estão formando, no momento, uma dupla de zaga quase perfeita. A minha restrição, mas nem em relação a eles apenas, mas é um problema do zagueiro brasileiro. Bolas altas, bolas aéreas são muito perigosas. A última Copa nós fomos eliminados pela Holanda nesse tipo de jogada. Mas é a melhor dupla que nós temos no momento. Tá. Vamos adiante. O Dante e o Henrique. O Dante e o Henrique... Aí tem uma particularidade, Marcelo. O Dante já vinha sendo convocado pelo Filipão e não tenho restrição. É um zagueiro, mas também que tem demonstrado essa fragilidade de zagueiro brasileiro. Nos últimos jogos, o Bayern de Munique tem tido problemas em bolas aéreas também. E como é que se diz, é um ponto fraco que eu acho no Dante. Ele sai muito bem da área, com a bola dominada. É um zagueiro que vai bem à frente também. A única restrição que eu faço é essa, em relação às bolas aéreas. E em relação ao Henrique? Ao Henrique, pois é, a novidade está aí, Marcelo. O Filipão chamou esse jogador, que jogou com ele no Palmeiras, e o Filipão explicou isso hoje de uma maneira muito simples. É um jogador da minha confiança, eu acho que ele tem qualidades para estar na seleção, disse o Filipão, e eu concordo com ele. Estava sendo cogitado também o Miranda, mas o Miranda ele foi preferido pelo Henrique. Acho que aí não tem muita discussão. Tá. Bom, concluímos então os zagueiros, né? Os laterais esquerdos. Só quero, talvez o próprio, tu não estejas vendo, Mário, mas eu estou me utilizando aqui do Clique RBS, estou passando a foto de cada um deles aqui. De vez em quando eu estou me mancando um pouquinho, porque eu estou pilotando ao mesmo tempo aqui. Os laterais esquerdos, o Marcelo, e aí? Pois é, o Marcelo, vamos falar dos dois então, do Marcelo e do Maxwell, que é o reserva imediato dele. Tá. O Marcelo é o titular absoluto do Real Madrid, foi preferido em alguns jogos, mas muito em função do esquema tático, não em função da qualidade individual dele. Ele é um bom lateral, como é que se diz? Como eu disse, preferido em alguns jogos, mas é o lateral para a posição. Tem um problema defensivo também, e outro que ele é um jogador muito temperamental. O Filipão vai ter que conversar muito com ele, para ele não deixar a seleção na mão em algum jogo da Copa. E o Maxwell é o titular do PSG. Esse jogador ele foi chamado pelo Filipão, estava cogitado, estava, digamos assim, na lista dos possíveis convocados. Mas a gente esperava, talvez torcendo por ele, pelo Felipe Luiz, que é um catarinense aqui de Jaraguá do Sul, foi lateral do Figueirense, e já tinha sido chamado para a seleção mais vezes do que o Maxwell. Sim. Mas o Filipão não... Acho que nas últimas convocações o Felipe Luiz não se mostrou muito convincente. Eu acho que esse jogador é um que o Sérgio Murilo falou ontem lá, que meteu na caneta lá do Albeneir uma vez lá, e também do Aldrovani. É esse que tinha 16 anos? Ele é um jogador muito maduro já, né, Marcelo? Ele está há muitos anos na Europa e tem mostrado qualidade. Agora no Atlético de Madrid, que está na liderança do Campeonato Espanhol, ele tem feito boas apresentações. Eu vi jogos do Atlético de Madrid na Supercopa, essas Copas dos Campeões da Europa. Ele tem jogado muito bem. Eu não faria nenhum tipo de restrição ao Felipe Luiz. Mas aí é a opção do Filipão. Ele preferiu o Maxwell. Opinião do treinador, né? Bom, passamos pelos laterais esquerdos, vamos aos volantes. Vamos começar pelo Luiz Gustavo, que eu estou com ele na tela aqui. Pois é, o Luiz Gustavo também, Marcelo, é um jogador que apareceu muito bem nas últimas chamadas, foi uma surpresa em convocações do Luiz Felipe Scolari e mostrou qualidade e não decepcionou. Eu acho que também é uma convocação correta. Paulinho.
O Paulinho, ultimamente, tem tido problemas no seu clube, lá no Tottenham, porque o treinador, inclusive, esses dias até saiu uma matéria que o Paulinho estaria servindo agora como moeda de troca. Foi uma das contratações mais caras do futebol inglês e ultimamente tem sido cogitado até como moeda de troca numa possível negociação do seu clube. Não vejo nenhum problema também na convocação do Paulinho. Na seleção ele aprovou. Bom, do Paulinho vamos ao Ramírez. Pois é, o Marcelo Ramírez é um dos 4 jogadores do Chelsea convocados. Também ele foi, se eu não me engano, ele só não apareceu em uma convocação do Filipe Scolari, mas talvez mais por necessidade de experiência com algum outro jogador do que por deficiência técnica. Muito pelo contrário. Ele é um volante que tem uma qualidade importante, porque nós só estamos levando 2 meias, né? Um deles é o Oscar, e o Paulinho é um volante que tem muito boa saída de bola, chega à frente com facilidade e costuma fazer gols também. Estou mostrando uma foto do Ramírez curiosa aqui. Eu acho que ele tinha quebrado o nariz no Chelsea, né? Estava com uma... Não me lembro. Ele estava usando uma máscara? Parece o Zorro aqui. Bom, vamos em frente. Vamos em frente aqui. Está chegando agora aqui o Fernandinho. O Fernandinho, Marcelo, é outro jogador, que é um jogador do Manchester City, que também apareceu nas últimas convocações do Filipão e foi dado como certo pelo seu desempenho. Ele estava sendo cogitado pela mídia e o Filipão confirmou. É uma convocação que apareceu principalmente em função do seu desempenho no Campeonato da Inglaterra e um desempenho muito bom. Ele mostrou qualidades e não decepcionou na seleção. Muito bem. Do Fernandinho, vamos chegar ao Hernanes, da Inter. Pois é, Marcelo, esse é um jogador de muita instabilidade na seleção. Ele está muito bem na Inter de Milão, mas na seleção, nas últimas convocações, ele não mostrou o mesmo desempenho em todos os jogos. Ele foi um jogador instável, mas o Filipão confia muito nele, e principalmente também pela qualidade que ele tem de chegar à frente, de chutar a gol, enfim, é um jogador que o Filipão tem usado muito no segundo tempo. Bom, concluímos aqui os volantes ou não? Temos mais alguém aqui? O Oscar já é meio campista. Vamos então ao meio campo. Oscar, o que te parece? O Oscar, Marcelo, ultimamente tem tido problemas no Chelsea. Há uma dúvida se é uma situação criada por ele voluntariamente ou se é algum problema real de lesão. Digo criada voluntariamente porque ele tem ficado fora do time e ele diz que acusa uma lesão de joelho que estaria com cautelas em função exatamente da Copa do Mundo. Isso aí até virou uma polêmica, porque ele estaria se prejudicando no Chelsea, porque ele é titular, nos últimos jogos tem ficado no banco. Mas é um jogador também que tem sido bastante utilizado pelo Filipão e, no meu modo de entender, também é um dos titulares para a Copa. Bom, vamos em frente. William está na tela já aí. O William é outro jogador. O Chelsea tem 4 jogadores convocados, né, Marcelo? E o William também é um jogador que apareceu ultimamente muito bem. Foi uma opção que o Filipão fez, porque é um jogador que tem qualidades de marcador e qualidades de meia atacante. Ele se encaixou perfeitamente no conceito do Filipão para escalar a seleção.
Bom, concluímos então os meio-campistas, né? Vamos em frente aqui. Agora vamos passar aqui para os atacantes, que são sempre as estrelas aqui, né? Vamos começar pelo Neymar, né? Pois é, o Neymar não há o que dizer, né, Marcelo? Mas o Neymar é a estrela dessa companhia, né? Aliás, Não há o que dizer. aliás, é uma das estrelas da Copa, né? Como? Uma das estrelas da Copa, né? Não só do time, Sim, né? pois é, não só da seleção, mas uma das estrelas da Copa. Não há nada a dizer, a não ser, talvez, Marcelo, que ele tenha um pouco de cuidado também na questão que a arbitragem europeia é muito diferente da nossa. A arbitragem europeia não dá muita importância para aquelas quedas, que o pessoal chama ele de caicai, bem que ultimamente ele tem melhorado muito. Então, quanto ao Neymar, é titular absolutíssimo, não há o que dizer. Bom, vamos em frente aqui. Depois do Neymar, temos, vindo aí, o Fred. Também o Filipão até teve muita paciência com ele, porque o Fred é um jogador que tem problemas de lesão, com alguma frequência, e ele ficou muito tempo fora do time do Fluminense, mas o Filipão aguardou com paciência que ele se recuperasse. Ele apareceu bem nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e é o preferido do Filipão para a posição. Não há o que contestar no caso. Bom. Embora eu ache que o titular deva ser outro, eu já vou falar. Vamos em frente. Vamos lá. Depois do Fred, vem chegando aí na tela aquele que o Medalha fica verde. Pois é, Marcelo, o Hulk, eu já tô, como é que se diz? Vamos lá, então tá, vai o Hulk, tudo bem, o que vai se fazer? Não tem jeito, o Filipão gosta muito dele. De longe, é muito longe da minha preferência, mas ele é um meia que o Filipão gosta muito, que ele é um meia agressivo, vai muito à frente, tem um chute muito forte, tem qualidades que o Filipão preza muito. Então ele já estava, quase que o Filipão disse é o Hulk e mais 10. Pois é. E finalmente o Jô, do Atlético. Pois é, então, aí, para mim, aparece a grande injustiça nessa convocação. Eu gostaria de ver, no lugar do Jô, se não até como titular da seleção, o Walter, que é a reserva do Fred no Fluminense. É um jogador, é um atacante habilidoso, oportunista, tem um chute muito forte, ele tem todas as qualidades de um grande artilheiro e tem mostrou isso no Goiás, mostrou no Fluminense, até andou reclamando que devia ser melhor aproveitado pelo treinador Cristóvão, mas para mim pode até parecer surpreendente, mas para mim deveria ser o titular da seleção. É o grande injustiçado nessa convocação. Bom, e finalmente aí o Bernard. Pois é, o Bernard para mim foi surpresa até. O Bernard tá meio escondido lá na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, e ele não foi um jogador assim que aparecesse com tanto brilho quando o Filipão o convocou e quando escalou o Bernard no segundo tempo. É um jogador que tanto podia estar como podia não estar na seleção. Ele é um jogador jovem, tem apenas 21 anos, é um jogador rápido. Quando o Filipão precisar de velocidade, talvez fazer alguma alteração tática no time, o Bernard pode ser um jogador útil. Bom, então estão aí os 23, né? Estou passando um pouquinho antes aqui, porque eu comecei a partir do Davi. Do Jefferson? Do Jefferson, Davi, por ali. E não havia mostrado aqui os 3 goleiros da seleção, começando pelo Júlio César. Bom, então, Mário, vamos agora avaliar de forma geral isso aí. O que te pareceu a convocação? Alguma surpresa? Alguma ausência gravíssima, na tua opinião? Ou presença gravíssima, né? Não,
Estavam falando muito, Marcelo, na convocação do Robinho, mas ele ficou só no álbum de figurinhas da seleção, não foi convocado. Pode ser que ele apareça. Tem uma situação. O Filipão convocou 23. Tem que mandar uma lista de 30 para a FIFA até 13 de maio. Mas o próprio Filipão explicou hoje que ele não precisa necessariamente, em caso de alguma lesão grave entre os 23, ele não vai precisar necessariamente convocar algum desses 7 que estão na lista da FIFA. Isso na verdade, é apenas eu acho que se trata de uma formalidade da FIFA para ter os 30 jogadores, no máximo, que pode ser inscritos agora, mas o próprio Filipão disse que pode chamar, algum caso necessário, se for necessário, pode chamar até algum jogador que não esteja entre os 30, ou seja, entre os 7, esses agora, da lista que foi encaminhado para a FIFA. Então, tá. No geral, Marcelo, eu não vi nenhuma grande surpresa. Se sabia que podia ser convocado o Henrique para a zaga ou o Miranda, e ele optou pelo Henrique, não vejo nada, de um modo geral, até pelo que eu escutei e li até aqui, da mídia que acompanha bem de perto as questões da seleção brasileira, não há nenhuma restrição mais forte. Talvez, é como o próprio Filipão diz, alguém vai gostar de A, de B ou de C, alguém não vai gostar de A, de B ou de C, mas isso faz parte do processo de convocação da seleção brasileira. Agora, o que eu acho, eu gostei muito de uma resposta do Filipão hoje, Marcelo, a uma pergunta de um repórter muito oportuna, por sinal, porque nós temos 2 episódios que derrubaram a seleção brasileira. Um na Copa de 50, quando a concentração foi invadida por políticos e aqueles do time do Já Ganhamos, e depois na Copa também, que o Parreira era o treinador, foi na Copa da Alemanha, em que a concentração da seleção brasileira era um mafuzarca danado. Os jogadores não foram blindados, os treinos a CBF vendeu os treinos da seleção brasileira, a própria concentração foi negociada com as autoridades de uma pequena cidade, que eu não me lembro agora exatamente o nome, mas enfim, foi uma fusarca danada. Aí um repórter questionou se, pelo fato de ser ano eleitoral, o Filipão e a Copa no Brasil, evidente, se o Filipão não tinha medo que isso fosse atrapalhar a preparação da seleção brasileira, que ia começar a aparecer político na concentração toda hora, para fazer visita, enfim. Ele respondeu muito objetivamente que isso não iria acontecer, porque ele não permitiria, que a concentração está fechada para o foco dos jogadores e que até mesmo os treinamentos não seriam todos abertos. Raramente, aliás, pelo que eu entendi, ele deixou entender, que os treinamentos seriam muito fechados e raramente com espaço para observação até da própria imprensa. Então, eu gostei muito dessa postura do Filipão, que foi a que o Parreira não teve na época quando era treinador da seleção. Bom, e o anúncio foi feito numa casa de shows e tal, né? Isso deu um charme aí pro negócio. E também foi motivo para outra boa resposta do Filipão, né? O questionamento de um repórter, por que a simples convocação da seleção brasileira, o anúncio da convocação, merecia tanta atenção no país, da mídia e da própria torcida, enfim. Então, o Filipão respondeu objetivamente, simplesmente pela grandeza do futebol brasileiro. Ultimamente anda meio balanceada, mas meio balançada, desculpe, mas a resposta é essa mesmo. O futebol brasileiro, apesar dos pesares, ainda é como é que se diz, uma atração, e se não também pelo fato da Copa ser no Brasil, né? Então,
Não há surpresa nisso. Estou dando uma olhadinha aqui nos sites internacionais. A Reuters aqui está dizendo que não houve surpresa. E vamos ver aqui o que está dizendo. Não houve surpresa. A maioria está dizendo isso e tal. Bom, mais ou menos o óbvio. Eu só queria fazer, Marcelo, antes da gente encerrar, eu preciso fazer uma observação, que é um fato muito grave. O TJD catarinense puniu o Marcílio Dias com a perda de um mando de campo e multa de R$ 10.000. Sabe por quê? Pela agressão de um torcedor ao presidente da federação, Delfim Peixoto. Eu não morro de amor pelo Delfim Peixoto, mas não posso aceitar de jeito nenhum, primeiro, a atitude do torcedor, e segundo, a punição imposta ao clube, que é ridícula. Depois, isso, Marcelo, é isso que provoca toda essa violência dentro e fora dos gramados, né? Por causa da impunidade. O sujeito pegou, deu um soco no outro presidente da federação, existe imagens comprovando, não exatamente o soco, ele meteu o braço dentro do carro do presidente que estava saindo do estádio, e depois o presidente com a cara deformada pela violência, né, da agressão, e o clube foi punido com um mando e R$ 10.000. Eu acho isso muito perigoso. Eu tenho criticado muito o tribunal por causa disso, até eu tenho amigos no Tribunal de Justiça, eles ficam bravos, alegam que é a legislação. Eu acho que isso aí é apenas uma... Eu não sei, eu não consigo entender. Alegam que é a legislação, mas, poxa, não é possível que um acontecimento dessa gravidade não tenha consequências mais sérias. E já se teve o exemplo, Marcelo, de impunidade com aqueles jogadores, 4 jogadores que foram expulsos no clássico pelo Campeonato Catarinense e jogaram todo o campeonato por conta de subterfúgios jurídicos, o tal do efeito suspensivo. Aí o cara ganha efeito suspensivo, fica jogando, não é mais julgado, né? Vai ser julgado de novo agora. O campeonato já terminou, faz tempo, e, enfim, é lamentável que isso aconteça. Bom, então tá. Bom, só para dar mais uma repassadinha aqui, na UOL Sport, tá aí, por ambiente, Filipão critica veteranos, o treinador convoca a seleção brasileira, sem suspenses, e deixa Robinho fora. Aqui a BBC Brasil está dizendo, sem pressão, sobre lista, Filipão tem dia tranquilo e mais fácil do que em 2002. O Filipão disse que chegou até a dar uma volta na praia, né? Sim, não, ele disse o seguinte, olha, na Copa aquela que ele não convocou o Romário, ele teve que ficar escondido num hotel. Ninguém sabia qual hotel que ele estava. Tanta era a pressão, tanta era a revolta do torcedor, enfim. E nessa ele disse, não, fiquei no hotel, todo mundo sabia qual era o hotel que eu estava. No final da tarde, ontem, até saí para dar a minha caminhada, foi no hotel na Barra, né? E no final da tarde, ontem, até saí para dar minha caminhada, tudo tranquilo. Aliás, eu nunca vi o Filipão de tão bom humor como na coletiva de hoje. Tava distensionado, solto, né? É verdade. Marcelo, tu falasse em UOL, só antes de encerrar, eu falasse em UOL, falta tempo ainda, mas eu queria aqui registrar uma iniciativa da Associação Catarinense de Medicina, através da sua Escola da Cidadania, que é uma iniciativa da ACM que mês a mês promove palestras com assuntos da atualidade, do momento, né? E no dia 2 de junho, na sede da ACM, onde funciona a Escola da Cidadania, vai haver uma palestra sobre Copa do Mundo. Questão econômica, financeira, enfim. E o palestrante será, tu falasse um UOL, por isso que eu me lembrei, será o jornalista José Cruz, blogueiro da UOL, meu amigo particular, e que tem um conhecimento profundo, Marcelo, sobre tudo que se relaciona a bastidores de CBF,
de Ministério do Esporte, ele foi, durante muitos anos, editor do Correio Brasiliense, agora é blogueiro, foi assessor do Romário, inclusive, só não é mais porque o Romário trocou de partido, ele preferiu sair. E então, no dia 2 de junho, nós teremos essa palestra, eu acho que vai ser muito interessante, porque exatamente é em cima da Copa do Mundo. Dia 2 de junho, às 19 horas na CM, voltaremos a falar disso, evidentemente, mais próximo. Já está, de antemão, convidadíssimo. E topou, já está confirmado. Então tá. O Mário Medalha, ficamos aqui então. Tem rodada hoje, mas vamos falar amanhã, né? Porque senão vai ficar muito comprido o nosso Batendo Forte hoje aqui. Isso. Hoje nem batemos, não batemos nada. Hoje eu fiquei impressionado contigo até. Hoje tu quase concordaste 100% com o Filipão. Né? Quase. Você vê que quase. A vida é assim, né? Às vezes quase bate lá, né? Mas também porque uma vez um sujeito disse assim para mim, mas Miguel, o que tu quer? Tu mora em Florianópolis, vais querer derrubar o Filipão aqui de Florianópolis? Daqui, né? Eu digo, não, meu amigo, eu apenas estou cumprindo com o meu dever rotineiro de jornalista, que é comentar, criticar ou elogiar, embora o elogio seja raro, porque também não estamos aí para ficar jogando confete em ninguém. Mas não é carnaval. É a nossa... Isso aqui não é um baile de carnaval, isso aqui é um comentário. É o nosso compromisso de jornalista, nada mais que isso. Tá bom. Tá bom? Mário Medalha, até amanhã. Grande abraço, tchau. Tá aí. O Mário Medalha, sempre por aqui no Batendo Forte, foi esta a nossa edição. Amanhã tem mais. Tchau.